Ora, vamos lá, não deixe de se inscrever, né, no canal, de compartilhar aí para fortalecer a ideia, tá, gente? Embora a gente não tenha como fazer a interação, né, a intenção das aulas é sempre contribuir com o conhecimento aí da galera, tá? Então, assim, voltando ao tópico do surgimento do Estado, né, os Estados nacionais do século XX, tá? Então aí a gente tem o Estado fascista e o Estado soviético, né, no século XX, tá? No começo do século XX, esgota-se, né, esgotado, assim, pela própria condição social e econômica que o garante, né, o Estado liberal, ele não dava mais conta da realidade e dos interesses da burguesia, né? Ele se implodiu, gente, tá? A partir da Primeira Guerra Mundial, aí surgiram duas novas formas de organização estatal. O Estado fascista, já ouviram muito falar do fascismo, né? O fascismo na Itália, fascismo em outros lugares do mundo, tá? E o Estado soviético, tá? O que é o Estado fascista? Então, o Estado fascista ele foi organizado nas décadas de 1920 e 1930, tá? Primeiramente na Itália e depois na Alemanha, com o nazismo, minha gente. E em vários outros países da Europa com pequenas diferenças, tá? O Estado soviético, ele decorreu da primeira experiência socialista, que foi em 1917 na Rússia. Por meio dela, né, dessa experiência, procurava-se fazer frente às condições precárias de vida das classes trabalhadoras na Rússia, né? Havia na Rússia um sistema muito opressor, né, onde as classes trabalhadoras estavam nas condições precárias, como a história em outros países, em outros tempos, né? E aí é bom relembrar que as ideias socialistas elas já estavam presentes por toda a Europa, tá, gente? Já havia mais de meio século que essas ideias elas tentavam se concretizar, tá? E tentavam se expandir. Então, naquele momento, né, ela ganha força aí com a Revolução Russa, tá? O que distinguia basicamente os regimes fascistas e soviéticos no início era o projeto político que cada um representava, tá, gente? No fascismo, no Estado fascista, a participação política ela significava plena adesão ao regime e ao líder máximo, tá? Ou seja, ninguém podia fazer qualquer crítica ou oposição ao governo. Isso é o fascismo, tá? Na Rússia pós-revolucionária, o desafio era criar mecanismos efetivos de participação dos camponeses e operários e soldados, desde que eles fossem organizados no interior do Partido Comunista, né, que era a estrutura política dominante. Então, o objetivo era promover uma participação de certos setores da sociedade, tá? Essas duas forças políticas se confrontaram durante a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, tá? E aí, no final do conflito, os vitoriosos dividiam-se em dois blocos. Os socialistas, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e o capitalista, sob o comando dos Estados Unidos, tá? Os dois haviam se aliado para participar da guerra e derrocado do fascismo-nazismo, tá? A URSS organizava-se como um Estado planificado e centralizado, né, cujos órgãos estavam ligados ao Partido Comunista. Não havia possibilidade de participar politicamente se não fosse do Partido Comunista, tá? Pois somente ele era permitido, Partido Único, tá? Vários outros países da Europa adotaram essa forma de organização do poder, tá? Entre esses países está a Polônia, a Hungria, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia e a chamada Alemanha Oriental. Fora da Europa, outros estados socialistas foram criados mediante processos revolucionários, tá? Que países eram esses, né? A China continental, em 1949, Cuba, em 1959, adotando o regime socialista proposto aí pelo Estado soviético, tá? E aí, com o processo de globalização crescente e em decorrência de problemas internos, tá? A partir de 1985, a URSS entrou em processo de dissolução,
tá? Não conseguiu se manter, né? Sempre existe aí a história e a economia e os modelos políticos, eles são cíclicos, né? Isso que a gente pode ver. Então, o modelo soviético de Estado, ele começa a ruir nos países que o adotaram, tá? Aí a queda do muro lá de Berlim em 1989 assinalou de modo emblemático o fim do Estado soviético e o questionamento do poder concentrado na mão só de um partido, tá? Essa forma de organização estatal continua vigente, né? Com algumas variações, mudou um pouco, né? Mas ainda tem em Cuba, no Vietnã, na Coreia do Norte e na China, tá? Com a manutenção de um partido único e a planificação central da economia, tá? O estado de bem-estar social, né? Outra denominação aí para o estado do século XX, tá? O bloco dos países capitalistas, depois da Segunda Guerra Mundial, tentou reconstruir a economia ocidental sobre novas bases, tá, gente? E aí disseminou-se, então, a forma de organização estatal chamada de Estado de Bem-Estar Social, ou Estado, ou simplesmente Estado Social. O que isso queria dizer, né? Esse modelo, ele permitia enfrentar, por um lado, os movimentos de trabalhadores que exigiam as melhores condições de vida, tá? E, por outro, a necessidade do capital que buscava alternativas para a construção de uma nova ordem econômica mundial diante do bloco socialista, tá? As bases teóricas aí para o estado de bem-estar social foram apresentadas na década de 1930 pelo economista inglês John Maynard Keynes, pelo Keynes, né? Quem vai ter aula de economia vai ver lá, né, o Keynes, que existiu aí de 1883 a 1946, né? Então, lá no livro do Keynes chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que foi publicado em 1936, como forma de organização estatal, a teoria começou a ser esboçada quando o governo dos Estados Unidos estabeleceu políticas para sair da profunda depressão, né, que ocorreu na crise de 29. Então, no período posterior à Guerra Mundial, ela se consolidou nos Estados Unidos e em boa parte da Europa, tá? Mas o que era o estado de bem-estar social? Qual era a finalidade dele, tá? A característica básica era a intervenção, novamente, do Estado nas atividades econômicas. Vocês viram que lá teve um período que não se queria mais, período do liberalismo, era que você não permitiria mais que o Estado ele intervisse nas atividades econômicas. Aí agora aqui o Estado, né, volta a interferir nas atividades econômicas, tá? Subdividindo aí, regulamentando as atividades econômicas, subsidiando, executando grandes investimentos em obras, tá? E redistribuindo rendimentos, visando sempre, né, por meio de, pelo menos teoricamente, tá, o bem-estar da maioria da população. Então a ideia era romper com o centenário princípio do liberalismo, que rejeitava qualquer função intervencionista do Estado, tá, e deixar com que o Estado, né, intervisse para, né, sanar aí os problemas da Grande Depressão, da Grande Crise, tá. Com base nesse conceito, os capitalistas modernos eles propunham moradia digna, educação básica pública, assistência à saúde, transporte coletivo, lazer, trabalho e salário, seguro-desemprego, né? E o mínimo de bem-estar econômico e social para as pessoas, tá? Isso foi feito com investimentos maciços por parte do Estado, tá? Que redimensionava suas prioridades para proporcionar trabalho e algum rendimento à maior parte da população, tá? E por fim, né, e a fim de que ela se tornasse consumidora, né? Eu invisto na população para que a população retorne a investir, né, em movimento de economia, tá? E assim possibilitasse a manutenção da produção sempre elevada, né? Configurou-se o que alguns teóricos, né, chamam de cidadania do consumidor, ou seja, cidadania entendida como um mecanismo de mercado, tá? Enquanto isso, nos países periféricos, né, como os países da América Latina, o que se viu foi uma variedade de formas de
de governo, tá? Entre as quais estavam a ditadura, né, principalmente, que se implantavam por meio de golpes militares, minha gente. Esses golpes eram deflagrados como se fossem constitucionais, isto é, como se estivessem de acordo com a lei, né? Uma vez no poder, os golpistas exerciam todo o controle sobre os indivíduos e os grupos organizados da sociedade nunca mais queriam sair, tá? Então, era bem complicado aqui na América Latina, tá? Então, agora a gente fecha, né, essa questão do Estado no século XX e depois a gente vai falar na próxima aula sobre a questão do Estado neoliberal, tá? Passamos para o próximo capítulo aí.